Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vamos dar uma olhada aqui numa forma para você pegar trades contra a tendência sem ficar querendo cravar topo, sem ficar querendo cravar fundo, fazendo isso de uma maneira assertiva, objetiva, pontual, fazendo isso do jeito certo. Então bora começar com esse conteúdo, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar com esse conteúdo que vai te ajudar bastante na leitura gráfica e vai fazer você tomar decisões melhores a favor e contra a tendência, mas vamos falar sobre esses movimentos contra a tendência especificamente aqui nesse momento. Olha, aqui por exemplo, a gente tem um exemplo legal de configuração nessa linha. Olha só. Se eu puxar aqui, pode ser no 15 minutos, pode ser nos 5 minutos, pode ser em qualquer tempo gráfico. Nesse exemplo aqui, eu vim para o 15 minutos, tá? Só para você entender que nesse exemplo especificamente, pelo 15 minutos, a gente consegue ver que o mercado está numa nítida tendência de alta. Olha como que ele vem subindo há bastante tempo. Ele sobe muito mais do que desce há bastante tempo, olha só. Subindo, subindo, subindo. Aí que ele deu umas corrigidinhas boas, subiu, subiu, e ele vem desenvolvendo o movimento. Então, se a gente vem aqui nos 5 minutos, a gente consegue ver e tudo mais. Olha só, para você operar a favor dessa tendência, costuma fazer muito mais sentido. Normalmente é o que a gente acaba buscando no final das contas, porque o mercado ele flui muito mais para movimentos a favor da tendência, porque a tendência ela é topos e fundos ascendentes. Então, o mercado ele vem subindo e ele vem fazendo isso daqui, topos e fundos ascendentes é um movimento de tendência. Se você vê isso aqui no gráfico, para onde que você vai montar trade? Percebe como que é muito mais lógico, muito mais óbvio e muito mais assertivo também para você acertar o lado do mercado, você buscar contexto, buscar boas oportunidades, cenários bem alinhados, mas que vão a favor desse direcional de alta. Grande parte das vezes é os movimentos que vão se desenvolver mais, porque olha só, o mercado está subindo nitidamente. Os movimentos que são vendas, eles são esses pequenos movimentos de baixa, que normalmente são mais agarrados, normalmente são mais dificultosos, e os movimentos de alta são fluidos, mais rápidos, têm mais velocidade, e eles são muito mais assertivos e compridos, onde o mercado ele se desenvolve muito mais a seu favor. Então, quando tem uma tendência, sem dúvidas, o caminho mais fácil, não que é a única opção, mas o caminho mais fácil é você operar a favor desse movimento. Muito trader vê uma movimentação como essa e fica querendo cravar topo para fazer um negócio mágico, né? Fica querendo descobrir aonde que aquilo vai parar, porque eu vou vender e tá todo mundo querendo comprar, e eu vou vender contra todo mundo, vou pegar o movimento na pinça, né? Vou pegar lá no topo do movimento. E aí, cara, o cara tenta vender aqui, sobe, só tenta vender aqui, sobe, tenta vender aqui, sobe, até que uma hora pode ser que ele realmente acerte isso. Mas normalmente ele fica tentando vender e o mercado sobe mais, tentando vender, o mercado sobe mais, tentando vender e o mercado sobe cada vez mais. A gente sabe disso porque isso é uma tendência de alta. Então, o que é importante você esperar em um movimento para vender contra essa tendência de alta, por exemplo? Você pegar uma reversão. Olha, tem várias coisas, tá? Mas uma delas, e a gente pode falar sobre isso, é essa entrada de oferta mais agressiva. Olha só esse movimento, por exemplo, tá vendo? Aqui a gente vê uma movimentação muito mais agressiva de oferta. O mercado abriu hoje, por exemplo, tá? Isso aqui foi hoje. Ele abriu nessa região e ele já abriu caindo. Ele abriu e já fez um movimento grande de baixa aqui até lá embaixo, tá vendo? Ele cai bastante nesse cenário. Então, ele fazendo um movimento comprido desse, mostrando que entrou oferta nesses níveis de preço, começa a ficar mais interessante para você aproveitar o movimento a favor do último movimento de intencionalidade do preço. Então, muitas das vezes o mercado faz uma movimentação de baixa, por exemplo, com bastante interesse. Como que você sabe que foi um movimento com bastante interesse? Quando tem candles mais cheios, mais velocidade, o mercado está caindo reto ali. Isso mostra, a princípio, interesse. Claro que tudo que é muito exagerado, muitas das vezes mostra interesse contrário. Então, se ele cai exagerado, igual ocorre em notícias, por exemplo, o mercado cai reto num candle só, faz um negócio absurdo assim de notícias, muitas das vezes ele acaba voltando tudo, né? Já viu? Porque movimentos exagerados remetem a interesses contrários muitas das vezes. Mas isso já é outro ponto. Agora, de forma geral, candles mais cheios, mercado caindo com mais velocidade, isso vai mostrando, de certa forma, interesse, porque velocidade é igual a interesse no mercado. E isso tem a ver com candles mais cheios. Então, o mercado vem caindo, impulsiona no movimento de baixa. Se ele corrigir, ou seja, ele começa a subir um pouco, muito provavelmente em algum momento dessa puxada para cima vai entrar interesse de oferta de novo, porque se o mercado caiu com muita intencionalidade agora há pouco, isso significa que houve muitas vendas por institucionais
porque não tem como o mercado sair de um lugar e ir para outro bem longe, com velocidade, candles cheios, e fazer um movimento de baixa desse com intencionalidade, se não tivesse ali institucionais vendendo, porque é o capital institucional girando no mercado que faz as movimentações acontecer. Então, isso aqui são vendas institucionais acontecendo, vendas de big player acontecendo, gerando esse movimento de baixa. Quando ele sobe corrigindo, ele pode até subir muito mais e tal, mas tende a entrar oferta em algum momento e ele gerar um movimento de baixa favorável. E se tiver alguma oportunidade para ele fazer esse 1, 2, 3 e você operar a favor desse último movimento de intencionalidade, que foi esse movimento de baixa, costuma fazer bastante sentido. Então você vai ver aqui que ele fez isso, olha só. Tá vendo? O mercado está subindo, 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 mas aqui entrou uma oferta mais significativa, um negócio diferente. Você vê que, opa, peraí, entrou oferta, ele faz um movimento sustentado. Não só isso, esse movimento de baixa, ele passa por regiões de demanda. Olha só, isso daqui é uma região de demanda, ó. 1, 2, 3, puxou para baixo, conseguiu quebrar minimamente o fundo, mas quebrou e puxou para cima, renovando o máximo. Quando o mercado faz esse desenho aqui, que é uma estrutura de continuidade, ele cria regiões de demanda, que é a verdadeira região de demanda do gráfico, né? Que são as regiões de POI, que fica aqui, ó. Então isso é uma região de demanda forte. Porém, como ela foi criada em um dia, e isso aqui já é em outro dia, como ele demorou para vir testar, o teste na verdade foi aqui, ó, tá vendo? Esse aqui já é o teste. Aqui você tem compra nessa região de demanda. Agora, quando ele dá essa volta toda para lá na frente vir testar, aí precisa de validação. Toda região de oferta e demanda é assim. Muito trader opera errado regiões de oferta e demanda, né? Regiões de oferta e demanda é assim, ó. Validou ela. Na hora que ele quebrou esse topo, nessa puxada para cima, validou. Aqui, na hora que ele voltou com esse pavio, aqui você já tem compra. Esse é o momento de entrar comprado sem confirmação, sem nada. Entra comprado. Agora, depois que ele enrola, assim, ainda mais de um dia para o outro, aí precisa de validação na região de demanda. Não costuma fazer tanto sentido. Claro que às vezes respeita, mas não é o ideal. Lá no time da Excelência Trade, onde todas essas oportunidades são desenhadas com antecedência em todos os mercados, tá? Mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, mercados internacionais, Nasdaq, S&P, Dow Jones, XAUSD. Eu mapeio 17 ativos diferentes todos os dias em todos os mercados. Todas as oportunidades ficam desenhadas com antecedência aqui. Eu vou mostrar para vocês o antes e depois dessas configurações todas. Então aqui a gente estava de olho em validação, de forma alguma a gente compraria nessa região aqui, nesse cenário. Então ele não cria nem de perto validação, ele já abriu em cima dela e já veio caindo forte, tá vendo? Então não existe compra nessa região. Mas tem uma informação importante: regiões de demanda não estão sendo nem de perto respeitadas pelo preço. Então não tem demanda e a oferta está nitidamente presente. Outro ponto, ele visita esses fundos nivelados, olha só. Exatamente aqui, ó. Tá vendo? Tem fundinhos nivelados nessa região. Vou colocar aqui bem nítido para você visualizar. Ó, fundos nivelados desse jeito cria liquidez de demanda. Pode entrar demanda institucional quando o mercado visita embaixo dessa linha. Isso que significa liquidez de demanda, tá? Inclusive tem até lá outra região de demanda daquela, tá vendo? Perfeitamente igual aquilo que eu mostrei para vocês, ó. Tem essas setinhas aqui porque foram cenários que a gente mapeou com antecedência lá no time da Excelência Trade. Tanto aqui quanto aqui, né? Todos esses cenários. Inclusive essa daqui, ó. Essa compra aqui. Posso até puxar aqui para vocês verem, ó, foi ontem. Eu até fiz um vídeo lá no nosso grupo do Telegram, que já é o grupo aberto que a gente tem, né? O link tá aí na descrição, você pode participar. É um grupo aberto. Aqui é o nosso ambiente de prática do treinamento Excelência Trade. Fechado, né? Mas tem lá o grupo do Telegram. Até mostrei ontem. Esse trade foi de mais de 5 mil reais. Coloquei lá na corretora, mostrei pro pessoal. Se entrar aí no grupo do Telegram, você vai ver esse vídeo lá nosso. Ah lá, tá vendo? O antes e depois, ó. A gente mapeando isso lá no time do Excelência Trade. Olha lá, o mercado estava em cima da região já. Já tinha gerado a compra aqui embaixo, que a gente também mapeou em detalhes. Onde está a setinha aqui. E ali ele já estava em cima do ponto de entrada. Ó. Só comprar e aproveitar a movimentação. Aí esse trade aqui foi o que eu mostrei lá pro pessoal, que foi esse movimento que eu tô falando. Então é aqui, tá vendo? Disparou lá para cima, gerou um trade bem legal na movimentação. Então aqui a gente tem outra região daquela, aqui embaixo. 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrou para cima. Cria uma verdadeira região de demanda. Logo depois ele volta para testar. Ó. Testou, gerou a compra. Aqui mesma coisa, voltou para testar na hora e já gerou a compra. Depois, aí já não faz sentido. Ó. Aqui mesmo é um exemplo, tá vendo? Muita gente fica marcando regiões assim, ó, marca a região de demanda e o mercado vai embora. Aqui tá voltando quente, caindo forte, tendência de baixa já,
Aí o cara tá com uma compra aqui do nada contra o movimento. Não faz sentido, olha lá como é que ele fura a região. Por quê? Porque a compra já foi, ó. A compra foi nesse testezinho aqui. Aqui é a mesma coisa. Vai ter ainda uma região de demanda aqui. Mas ela precisa de validação, porque o mercado distanciou muito. Entendeu? Olha lá na frente, na hora que ele volta, é aqui que normalmente o trader monta compras em região de oferta e demanda. E pum, tá com uma compra aqui do nada, o preço caindo. Cara, vai funcionar às vezes. E funcionar às vezes vai fazer você continuar tendo esse comportamento, mas é errado, não vai funcionar na maioria das vezes. Na maioria das vezes não vai funcionar bem. Agora aqui, ó, o teste rápido, na maioria das vezes encaixa bem, extremamente assertivo, que é o teste correto, que é logo em seguida. Mas enfim, o que eu estou falando isso tudo aqui? Para você entender que esses fundos que eu marquei aqui é uma região que pode entrar demanda embaixo deles, não em cima. Outra coisa que todo trader faz que é extremamente não é que é errado, mas não é a melhor opção, é ficar comprando em cima do suporte, né? Marca esse suporte, o mercado vem quente também caindo, o cara tá com a compra aqui em cima do suporte. Não, a liquidez está embaixo. O institucional que movimenta os preços, ele vai entrar embaixo, não em cima do suporte. Ele vai entrar na captura de liquidez embaixo, depois que o mercado furou o suporte e estopou todo mundo que entrou no suporte normalmente. Aí ganha mais força ainda o movimento. Então ele visita aqui embaixo, pode entrar demanda, né, institucional. Só que você vê que não entra demanda. E ele pega naquela região de demanda que já tinha sido testada, mas que querendo ou não é uma região de demanda ainda, passa direto por ela também. Ou seja, ele vai mostrando que nas regiões que era para entrar demanda, não está entrando demanda. Esse que é o ponto. Então, se não está entrando demanda nas regiões que era para entrar demanda e ele nitidamente está caindo com pressão e velocidade, mostra que tem muita oferta e não tem demanda. Ou seja, nada impede esse mercado de continuar caindo, pelo menos nesse momento. Pode entrar demanda a qualquer momento aqui. Mas por enquanto tem espaço para continuidade baixa, tem espaço para você cogitar vendas contra aquela grande tendência, porque tem indícios de que entrou oferta e que a demanda, pelo menos nesse momento, está fraca. Entendeu? Então a tendência é de alta, alguns indícios de que a demanda ficou fraca nesse momento, pelo menos, e ele mostrou presença de oferta. Então isso é importante. E aí ele faz a correção, que é aquilo que eu estava falando, né? Ele cai com bastante intencionalidade, ele corrige essa movimentação, ele começa a querer cair novamente para fazer uma nova impulsão de baixa, para a gente ir a favor do último movimento de intencionalidade, que é essa baixa. E ele vem tentando querer fazer o movimento de 1, 2, 3, que é o movimento mais clássico que existe no mercado, né? 1, 2, 3. Movimento que o mercado faz o tempo todo. E aí, nesse início de movimento de baixa, esse novo movimento aqui de baixa, ele faz, ó, 1, 2, 3, puxou para cima forte, quebrou o topo e puxou forte para baixo, quebrando as mínimas. Estrutura de continuidade baixa. Tá vendo? Isso é uma estrutura de continuidade baixa. Aí toda estrutura dessa cria o POI, só que é de oferta nesse caso. E aí fica nessa puxada para cima aqui. É ali que você vai marcar ele, tá vendo? É ali que fica a região. Então, voltando, é venda na região. Beleza? Então, a gente tem essa possibilidade, que é exatamente aqui a região de oferta e vai gerar a possibilidade vendedora nessa região. Olha só, vou mostrar a gente mapeando esse cenário aqui agora. Foi agora há pouco, foi hoje. Aqui no time da Excelência Trade. Olha só. Olha lá. Tá vendo? O mercado já estava na correção. É ele vir caindo e criar essa estrutura de continuidade baixa, a gente vai vender no POI, tá vendo? Para justamente fazer aquele movimento de 1, 2, 3, logo depois da correção, tá vendo? É aquilo ali. No caso, ele estava aqui, né? Ali na hora, tá vendo? Estava exatamente ali. Então, o único detalhe aqui dessa configuração é que se ele fizesse aqui, um pouquinho mais embaixo, ficava melhor. Ele fez um pouquinho mais aqui em cima, muito no início do movimento de baixo. Fica um pouco mais arriscado. Pode ver que ali eu estava priorizando ele fazer um pouquinho mais embaixo, tá vendo? Mas o mercado é algo vivo, né? Ele acabou desenhando perfeitamente um pinguinho mais acima, a mesma coisa. Fica um pouco mais arriscado, mas naturalmente tem a oportunidade ali, obviamente. Então o mercado tem que testar a região. Ele já testou a região, só que tá caro entrar ali. Então ele vai enrolar um pouquinho e aí agora ele testou direito a região. Testa um pouquinho mais em cima, porque entrando aqui embaixo tá caro, o stop tá caro. Tem que entrar aqui em cima. E aí sim ele vai desenvolver aqui o movimento. Tem que entrar certinho ali, onde vai dar ali 175, tá vendo? 175 pontos, é o máximo ali que dá para aceitar nesse ativo. E ficou perfeito, porque é exatamente isso mesmo. 150 pontos seria o ideal, mas 170 dá para entrar. Então, olha lá, a gente tem esse movimento, tá vendo? 3 vezes o risco, uma movimentação bem bacana, o mercado andou aqui praticamente 600 pontos, quem conhece esse ativo sabe que é um movimento minimamente legal, direitinho ali desenvolvido, então um movimento bom.
Agora aqui eu tenho uma outra configuração que entra numa linha de raciocínio parecida com essa, só que já é uma compra e com uns detalhes aqui diferentes que eu nunca trouxe aqui no canal sobre movimentos assim, que é bem bacana. Vamos entender essa movimentação, que aqui no caso, vindo lá no 15 minutos também, nesse caso aqui, a gente consegue ver que a tendência é de baixa. Olha isso, que bonita essa tendência. Mercado fazendo 1, 2, 3, tá vendo? Topos e fundos descendentes, ó. Tá caindo, fazendo uma movimentação de tendência de baixa. Vender a favor dessa tendência é o caminho mais fácil, porque a oferta está dominando o movimento. Porém, quando que faz sentido comprar contra esse movimento? Por exemplo, tem algumas opções, igual eu estava falando lá, tem algumas opções diferentes, mas, por exemplo, quando você vê que entrou demanda significativa nessa tendência de oferta, nessa tendência de baixa. Então, olha só o movimento de alta que o mercado fez. Tá vendo? É o contrário daquele cenário. Entrou força contrária nitidamente. Como que você vê isso? O mercado subiu de fato, muito mais do que antes, tá vendo? Ele faz uma boa alta, ele quebra um topo válido, tá vendo? Olha só o interesse nesse movimento de alta. Subiu reto o dia inteiro isso daqui. Foi ontem, no caso. Subiu reto o dia inteiro. Teve uma compra aqui, ó. Nossa, até compartilhei esse trade, ele sendo desenvolvido lá no meu Instagram. Meu Instagram tá aqui em cima, tá cheio de conteúdo. Tem ouro refinado lá nos stories todos os dias. Vale a pena me acompanhar lá também. Esse trade eu mostrei ele andando ontem lá nos stories, que foi uma compra bem legal também que a gente tinha mapeado. Mas assim, cara, movimento reto, tá vendo? O dia inteiro subindo ontem. Você vê que entrou muita demanda, ele tava só caindo, caindo, caindo. Entrou bastante demanda. Ele pega numa região de demanda aqui que não é qualquer região. Ele limpa uma liquidez que não é qualquer liquidez. Se eu venho aqui no gráfico de 1 hora, ó, deixa eu colocar aqui mais forte para vocês verem. Olha que interessante. Fundos nivelados. Lembra que lá naquele outro eu marquei os fundos nivelados também? Comentei que é uma região de liquidez e que pode entrar institucional aqui embaixo. Demanda. Aqui entrou, tá vendo? Porque é uma liquidez. Aqui a demanda se mostrou presente. E ele ainda pegou numa região de demanda forte que está aqui no 15 minutos. Ó. Então ele limpou liquidez de fundos, que pode entrar demanda. Ele pega numa região de demanda, que está aqui, ó, tá muito bem desenhado, olha isso. 15 minutos, ó, 1, 2, 3, puxa para baixo e puxa para cima. Tem até a setinha aqui, porque na época que ele criou isso daqui, teve uma compra nossa lá no tempo gráfico menor. Por isso que tem a setinha aqui, por aí vai. Então, assim, a gente marcou a região como um todo, porque tem esses fundos aqui para trás, a gente acabou marcando como um todo. A gente queria ver validação lá na frente, né? Como demorou muito para testar essa região, lá na frente é só com validação. Então, a gente marca tudo aqui só para englobar ali toda a região. E olha lá, pegou nessa região fortíssima de demanda, limpou liquidez de demanda, por isso que ele fez essa reação nítida de interesse de demanda entrando contra a tendência de baixa. E aí sim a gente pode começar a cogitar operar a favor do último movimento de intencionalidade do preço, que é exatamente esse de alta, tá vendo? O último movimento de intencionalidade foi essa compra aqui, que ele ficou o dia inteiro subindo reto, sem conseguir nem corrigir. E aí agora ele está corrigindo esse movimento. Pode querer continuar caindo a favor da tendência? Claro que pode, mas já é um indício muito mais interessante para você começar a cogitar compras. Então ele corrige e agora ele pode querer impulsionar de novo para fazer uma nova impulsão a favor do último movimento de intencionalidade, que foi essa alta. Aquela mesma dinâmica do outro cenário, só que para compra, tá vendo? Então logo no início aqui do movimento de possível nova impulsão, ele começa a criar aqui no 15 minutos uma estrutura de continuidade. Olha que interessante esse movimento. 1, 2, 3, puxou forte para baixo, quebrando o fundo e começou a querer puxar para cima, tá vendo? A estrutura de continuidade ela é desenvolvida quando? Quando o mercado realmente puxa para cima e renova o máximo. Ele tem que renovar esse máximo por meio dessa impulsão forte de alta para aí sim criar a estrutura de alta e aí nela vai ter até um POI aqui de demanda, aquilo tudo lá. Só que ele tem que continuar nesse movimento. Mas como ele estava desenhando ela aqui muito nítida e muito bem desenhada, tá vendo? O que a gente cogitou hoje lá no time da Excelência Trade, vou mostrar para vocês ali o mapeamento, né, o estudo de mercado que a gente estava fazendo disso, que era ele, de fato, continuar subindo para, no mínimo, renovar esse topo. Para criar a estrutura que estava quase que pronta e desenhada aqui. Então, se ele trouxesse lá no tempo gráfico pequeno uma validação aqui de continuidade de alta, faria todo sentido, porque uma validação de continuidade de alta no tempo gráfico menor, muito provavelmente iria finalizar a conclusão dessa estrutura de continuidade que estava quase pronta, mas que tinha que continuar subindo para finalizar. E está muito bem desenhada aqui, era só ele subir mesmo, então a chance de subir é grande. Só que a gente precisa de uma validação. Então aqui eu estou no 15 minutos.
lá no 1 minuto, foi onde ele criou. Ó, tá vendo? Esse movimento de alta aqui é aquele movimentozinho de alta que a gente viu aqui no 15 minutos, ó, que ele começou a desenvolver, que ele tem que no mínimo quebrar esse topo para criar essa estrutura. Então nessa puxada para cima, ele cria a estruturinha de continuidade, que é justamente a nossa validação que eu estou falando. Ó. 1, 2, 3, puxa para baixo quebrando o fundo, puxa para cima renovando o máximo. Tá vendo? Criou a estrutura de continuidade. E aí nela vai ter a região de POI marcada. Eita, peraí. Fica exatamente aqui, tem que ficar baratinho. E a gente vai ter possibilidade de compra. Aqui mesmo já gera, né? Querendo ou não, aqui ele já renovou esse topo nessa puxada para cima. Aqui mesmo já tem teste. Ele vai fazer um teste mais bonito aqui, que vai ficar ainda melhor. Então lá, ele tem que subir pelo menos 3 vezes o risco. Os 3 vezes o risco vai dar direitinho, rompendo o topo lá, ó. Tá vendo que ele tem que romper aquele topo para criar aquela estrutura que a gente viu lá no 15 minutos. Então a gente mapeou isso aqui agora. Deixa eu mostrar para vocês. Foi um movimento que ocorreu agora há pouco. Olha lá, tá vendo como é que ele estava para criar a estrutura? É aqui, ó, deixa eu tirar o zoom para vocês verem. Ó, tá vendo o movimento? É esse movimento, ó lá. É ali, exatamente ali. Então ele vem subindo, cria uma estrutura de continuidade. A ideia é essa, para ele conseguir romper o topo e criar aquela estrutura lá no outro tempo gráfico maior. Tá vendo? É criar a estrutura de continuidade exatamente ali. Então é aqui, é onde ele está. Ele tem que voltar ali só para pegar a gente e desenvolver esse cenário comprador. Então, olha lá. O mercado já criou a estrutura, já tem o POI, igual a gente tinha mapeado ali. Olha, é só comprar onde está circulado, tá vendo? E aí ele vem desenvolvendo esse cenário. E gera toda essa configuração. Ele vai subir bem mais, tá? Ele já começa até a querer desenvolver a favor dessa estrutura maior de continuidade. Então, um movimento bem legal aqui. Ele vai subir mais que isso ainda. Foi agora há pouco. Agora, olha só esse cenário aqui. Aqui a gente tem uma outra configuração onde a tendência também é de baixo. Olha só, tendência de baixo, tá vendo? O mercado caindo bastante. Nesse caso, ele visita um fundo expressivo, tá vendo? Limpa a liquidez embaixo desse fundo, que é a mínima do ano, inclusive. Esse fundo aqui é a mínima do ano. Aqui tinha outra, tá vendo? Mínimas gigante, o mercado limpou a mínima e puf, explodiu para cima. Deixou outra mínima, visitou aqui e começou a querer explodir de novo para cima. Então, nesse caso, ele está caindo, 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 visita uma mínima muito forte, vai ter liquidez de demanda embaixo, aquela mesma situação de fundos nivelados que eu mostrei, só que aqui é um fundo expressivo, também tem liquidez embaixo, pode entrar demanda, caso traga validação, gera até eventuais compras, mas tem que ter validação. Então, ele realmente visita, ó, limpou a liquidez, e realmente entra demanda e vem subindo. Nessa subida, pessoal, olha o que ele faz. Ele faz uma reação de demanda não tão gigante igual aquelas outras, mas ele faz um movimento legal de alta. Mas até então normal. O mais importante é a captura da liquidez aqui embaixo e a reação que ele gerou por conta da captura. Não que a reação tenha sido absurda igual aqueles outros exemplos que eu trouxe, mas ele reagiu na liquidez. Agora o ponto aqui é o seguinte, olha essa estrutura de continuidade que ele desenvolveu. 1, 2, 3, puxa para baixo quebrando o fundo e puxa para cima renovando o máximo. Tá vendo? Estruturinha. Então a gente pode marcar o POI, que é a região de demanda que a gente marca justamente na hora que ele puxou para baixo aqui, ó. É ali que fica a região. Então, lá na frente a gente vê que o mercado foi lá para cima, segurou até numa região dessa de oferta também, sentiu a oferta, caiu, tem a setinha aqui porque gerou venda que a gente mapeou também em detalhes, essa venda ficou bem legal, que é lá no tempo gráfico menor. Tá? Aqui eu estou nos 5 minutos, essa venda foi lá no 1 minuto. Tá? E ele pega nessa região de demanda, precisa de validação. E ele está possivelmente criando aqui o movimento de 1, 2, 3 contra a tendência, mas a partir de uma reação desse ponto número 1 aqui, né? Uma reação bem bacana e não só isso, ele visitou uma região que realmente tem potencial para entrar uma demanda significativa nessa tendência de baixo. Então, ele limpou uma liquidez forte. Aí é por isso que está abrindo espaço para essa configuração. Ele cria uma região de demanda significativa, ele está segurando nessa região. E aí jogando lá no 1 minuto, olha o que ele vem desenvolvendo aqui no 1 minuto. Uma estrutura de continuidade. Ele criou duas. A primeira foi stop. Ele fez 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrando o fundo, e
puxou para cima, renovando o máximo. Tá vendo? Ele criou essa estrutura de continuidade. Ela está muito grande. Eu não gosto de quando a estrutura está muito grande, assim não. Para entrada direto, sem validação, sem nada, é legal quando ela está micro, menorzinha. Não muito micro, né? Mas menorzinha, que ela está bem grande. Mas não tem problema, é válido. Ou seja, vai criar uma região de demanda aqui. Só que o mercado na hora ali deu uma pingadinha para baixo, tá vendo? Foi só um pavio que visitou embaixo da região. Se o seu stop estiver bem colado aqui embaixo, acaba pegando, com certeza, esse paviozinho. Tá vendo? Porque o stop tem que ficar aqui embaixo, né? Você entra aqui, por exemplo, coloca o stop embaixo. Então ele deu essa vinda e aí deu esse paviozinho para baixo. Beleza, acontece. Nada é 100% no mercado, né? Stop, quando é dentro do plano, assim, faz totalmente parte. É aquele tipo de stop que é impossível não tomar, né? Consistência, quem é realmente consistente no mercado tem que tomar stop, só não toma stop quem não opera, tá? Isso é um fato. Agora, você tem que saber o que é stop de erro de trade, porque você está né, viajando ali na tomada de decisão, fugindo do plano, entrando pela emoção nas configurações, não se baseando em técnica, se baseando em achismo na tomada de decisão. Isso tudo é stop que a gente toma quando a gente começa no mercado e que tem que ser eliminado completamente, porque isso atrapalha o seu resultado. Agora, stop estatístico, que é isso aqui, stop dentro do plano, que faz parte mesmo da tomada de decisão e faz parte da profissão, aí isso é normal, não existe não ter isso, totalmente comum, mas que não interfere em nada no resultado final, porque quando a gente trabalha com gestão corretamente, gerenciamento corretamente e também técnica correta, esse stop não faz diferença. Ele dá uma beliscadinha e logo depois ele já cria o que eu tô falando, que é um bem melhor, tá vendo? 1, 2, 3, puxa para baixo quebrando o fundo e puxa para cima. Você pode falar assim, mas o outro tá muito mais nítido, mas não, cara. Esse aqui tá muito melhor de fato. Mas os dois são válidos. Esse aqui tá melhor porque ele é micro, ele é menor, entendeu? Quem é lá do time sabe bem disso. Ele é menorzinho é sempre melhor, só que ele está extremamente bem configurado e menorzinho. Ele é bem melhor. Mas dá para entrar nos dois. Você pode dividir sempre o seu risco em 50-50, né? Você divide 50% do seu risco e entra numa configuração. Se você tomar um stop, por exemplo, você já tem os outros 50% para entrar em uma nova configuração. Isso, por exemplo, é uma regra de gestão boa de se usar no mercado. Então vai criar o POI, né? Acabou de criar aqui a movimentação, a estrutura, vai criar o POI, a gente mapeou esse cenário, né? Assim que ele fizesse o POI ali, a gente teria compra, inclusive a gente estava até ao vivo em aula quando a gente mapeou essa configuração, ó. Olha lá, ele pega naquela região de demanda, na hora que ele vem subindo, a gente quer ver a estrutura de continuidade alta. Então a gente viu ali que ele pegou na região de demanda, criou primeiro aquela estrutura, deu essa beliscadinha embaixo, depois criou logo a segunda dentro da gestão. O ideal é você entrar nas duas, tá? Esse é o correto. Então lá ele pega na região e vem subindo e cria as estruturas de continuidade. Criou a primeira, entra com 50% do risco, é assim que funciona. Criou a segunda, entra com os outros 50% do risco e aí você aproveita todo o movimento, que é um movimento grande, tem que sempre segurar o trade que vai a seu favor, porque aí você ganha muito mais quando ganha e perde pouquinho quando toma um pequeno stop. Tá? Então, é isso daqui. Ó. Vai lá, testa a região. E aí ele tem que desenvolver um movimento de no mínimo 3 vezes, tá vendo? Você tem que segurar o trade que vai a seu favor. Você ficar só beliscando os trades que vão a seu favor não funciona. Tem que segurar. Aí o mercado vai subir muito mais, porque tem todo um contexto aqui, igual eu estava mostrando para vocês, dele fazer esse movimento contra a tendência. Ele vai dar uma respirada ali e vai explodir. Isso tudo no mesmo dia, tá? Ó, tá vendo? Porque a gente está fazendo a leitura ali do movimento. Então, perfeito. Ó, o mapeamento, olha lá. E o cenário. Fechou? Então, assim, bem simples, fica tudo desenhado ali, o que facilita bastante, mas o ponto aqui é você entender que movimentos contra a tendência fazem sentido quando tem contexto, quando entra essa intencionalidade, quando essa intencionalidade às vezes tem até um fundamento por trás, que foi uma captura de liquidez, alguma coisa que aconteceu, igual eu mostrei para vocês em alguns exemplos, mas principalmente você consegue ver por indícios técnicos, não por achismo, mas por indícios técnicos de que o mercado está construindo algo ali que realmente mostra um certo interesse contrário evidente, e aí abre espaço para você ficar entrando no cenário sem ficar querendo cravar topo e fundo e indo contra os movimentos. Fechou? Vamos junto, pessoal. Fui, valeu!